Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou o Raul, né, diretor financeiro do Centro Acadêmico. Queria agradecer o palestrante, o Éder. Muito obrigado, Éder. Obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado por estar aqui nesses 2 dias passando conhecimento para a gente. Eu quero agradecer também a Giovana, que é da diretoria financeira também. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão aqui. Hoje é nosso último curso aqui no projeto Capacitar. E tudo isso só é capaz porque vocês estão aqui, ok? Só acontece porque a gente tem vocês aqui. E vamos lá para o nosso último curso. É com você, Éder. Bom, ontem nós iniciamos então, né, falando um pouco aí sobre os aspectos a serem considerados na Constituição, né? Até eu usei um exemplo de a empresa como se fosse um barco, né? Então não podemos deixar esse barco aí para aprender a navegar esse barco, a gente não pode esperar chegar lá no meio do oceano. Ou de um avião, a gente não pode esperar esse avião decolar para a gente poder aprender a pilotar, né? Então nós vimos aí o que deve ser levado em conta para que essa empresa possa iniciar as atividades dela, de que forma eu vou construir essa empresa e quais os aspectos tributários eu devo levar em consideração. Tá? É claro que a gente viu aí, eu tentei passar os conceitos, né? Mas não dá para a gente aprofundar muito detalhadamente em cada um por nossa limitação de tempo. Esses assuntos que a gente está tratando aqui daria, sem sombra de dúvidas, aí um ano inteiro de encontros semanais sem que eu repetisse assunto, posso garantir a vocês. Tá? Bom, e hoje a gente vai falar então de como é que funciona após, né? Construir a empresa, definir regime tributário, o que eu devo levar em conta aí, quais as terminologias eu preciso conhecer, que tipo de decisão eu preciso tomar para que esse voo aí, vamos dizer assim, da minha empresa, possa ser um voo seguro, ou a navegação desse barco aí, né, usando como metáfora, também seja aí uma navegação segura. Então a gente vai conceituar algumas coisas aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente pode fazer do mesmo esquema de ontem, tá? À medida que a gente for conversando, que eu for explicando, vocês podem interromper, fazer questões, perguntas. Nós não precisamos aguardar o final para poder fazer as perguntas, até porque uma coisa vai levando a outra, então é importante que a gente já vá esclarecendo as dúvidas à medida que vai passando o conteúdo. Vamos lá? Aparece minha tela aí para vocês? Muito bem. Então, pessoal, a gente precisa, primeiro, né, nós vamos usar aqui umas terminologias, tá? Vamos tentar conceituar aí. Então, o que eu devo considerar, a partir do momento que eu construir uma empresa, o que eu devo considerar como investimento numa empresa, tá? Há uma dificuldade enorme dos empresários principalmente em separar o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, se é tudo igual, se tanto faz, certo? Então, assim, investimento é tudo que eu tenho na minha empresa com a expectativa de geração de algum benefício futuro, tá? Então, assim, se eu comprei uma máquina, tá? Para minha empresa, eu vou montar uma indústria, eu comprei uma máquina e investi numa máquina. Essa máquina vai necessitar de matéria-prima para poder, né, trabalhar e formar um novo produto, então eu investi em matéria-prima, tá? Esse é uma das confusões que o pessoal às vezes tem, tá? Quando eu compro a matéria-prima, tá? Eu estou dando exemplo aqui de uma indústria, até por estar mais, imagino eu, né, estar mais atrelado ao campo de trabalho que vocês vão atuar, né, que é industrial. Quando eu compro uma matéria-prima, ainda não tem um custo ou uma despesa. Eu investi num determinado item para que esse item possa ser processado, transformado em um novo produto, tá? Com a expectativa de geração de um benefício futuro. Que benefício? Lucro. É assim que funciona. Eu não tenho indústria. Minha empresa ela compra uma mercadoria e revende, ela não transforma esse produto. Ok, eu investi num produto, tá? Então eu comprei uma garrafa d'água, né? Se eu compro uma garrafa d'água para vender, eu investi numa garrafa d'água para poder ter um benefício lá na frente, que é o lucro. Então o conceito de investimento é esse, é tudo aquilo que eu faço um desembolso, né?
que eu adquiro com a expectativa de geração de um benefício futuro. Então, uma máquina que eu compro, as próprias instalações da minha empresa, os estoques que eu adquiro, são exemplos de investimento, tá? Para que eu possa gerar um benefício lá na frente e consiga aí ter um resultado que todo mundo espera que seja positivo, né? Que seja um lucro. Então, esse é o conceito de investimento, tá? Então, não é aquele conceito assim, eu pegar um valor na minha empresa e colocar em aplicações financeiras. Às vezes as pessoas têm assim, eu vou investir, vou pegar o dinheiro na minha empresa e colocar lá, comprar ações da Bolsa de Valores, eu vou aplicar em algum CDB, alguma coisa assim. Não, você tem valores investidos ali, tá? E o importante nessa questão do investimento é assim, eu avaliar, né? Vale a pena? Vale a pena eu pegar, por exemplo, lá, R$ 1 milhão e investir numa empresa? Ou pegar R$ 1 milhão e investir numa outra empresa? Ou pegar R$ 1 milhão e comprar ações e ver o que acontece? Tá? Então, isso precisa ser analisado, tá? O grande problema é isso, os empresários eles não fazem essa avaliação. Existe um termo que a gente usa bastante, né, em finanças, que é analisar o custo de oportunidade, tá? Quando eu avalio um investimento, vamos imaginar que eu decidi abrir para uma empresa. Eu tenho que avaliar qual que é as oportunidades que eu deixei para trás ao priorizar investir naquela empresa. E tudo na vida é assim, tá? A gente opta por alguma coisa e perde outras oportunidades. Tudo na vida é assim, tá? Vocês, por exemplo, são 6h10 né? 18h10 de uma sexta-feira, tá? Vocês estão aqui num bate-papo online, ouvindo um cara que vocês talvez nunca viram na vida falar sobre um determinado assunto. Eu imagino que vocês avaliaram que a oportunidade de estar aqui é mais benéfica do que estar, por exemplo, assistindo Netflix, assistindo um filme, deitado, né? Tudo bem que pode ser que tenha alguém que esteja fazendo as duas coisas, né? Assistindo Netflix e me acompanhando aqui. Mas, enfim, se estão aqui, é porque avaliaram, né, que a oportunidade de estar aqui, batendo, trocando essa ideia, é mais vantajosa do que qualquer outra. E assim é no mundo empresarial. Quando eu opto, né, por construir uma empresa, quando eu opto por colocar meu dinheiro no determinado negócio, eu tenho que ter em mente as oportunidades que eu deixei para trás. E eu preciso ver que essa oportunidade tende a ser mais benéfica. Eu não vou conseguir ter certeza se ela vai ser ou não benéfica, mas diante de um cenário que eu analisei, tá? Eu investi nessa opção, por exemplo, é mais vantajoso do que se eu optar por uma outra coisa, tá? Então esse é um dos principais erros aí que muitas vezes não se avaliam, os empresários não se avaliam. Quais são as oportunidades e se vale a pena eu pegar o meu dinheiro e investir nesse negócio, tá? Muitas vezes o pessoal vai por moda, porque o fulano deu certo, então eu vou abrir também, porque o fulano conseguiu, eu também vou conseguir, tá? E não é assim que funciona, tá? Então o investimento precisa ser analisado isso, as oportunidades que eu deixei para trás ao optar por investir em determinado empreendimento e o que é investimento, eu tenho essa noção de investimento, eu tenho que ter em mente que se eu comprei um botão para pregar, se eu faço camisas, por exemplo, eu comprei um botão para poder pregar na camisa que eu vou vender, eu investi em botão, eu investi em tecido, para que isso tudo forme um produto e lá na frente me dê um resultado. Essa é a ideia, tá? Na sequência, o que é principal, né, o que o pessoal tem mais dificuldade, então, é comum a gente ouvir, né, gastos, custos, despesas, o que é um, o que é outro, são iguais, eu preciso separar, não preciso, etc. Tal. Então, rapidamente, coloque aqui para mim, na opinião de vocês aí, custo e despesa são sinônimos ou eu preciso ter a diferenciação disso? Coloque para mim aqui no chat, só para poder ter uma noção. Eu preciso separar custo e despesa ou não há necessidade? A Gabi acha que são diferentes. Só a Gabi acha. O Rodolfo também.
São diferentes, tá? Muito bem, são diferentes. E o que será que são diferentes? Hein? Vamos colocar aqui para mim, o que seria... Vamos pensar numa indústria... vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Para eu fazer, eu tô com uma coisinha, agora tá na moda, né? O álcool gel, né? Para eu formar esse álcool gel aqui, ó, tá? O que, na opinião de vocês, eu tive de custo? Não precisa ser valores, assim, o que eu usei como custo aqui para poder formar esse produto? Quem pode me dar um exemplo? A embalagem, a propaganda, o Rodolfo acha. O que mais? O álcool e a água, os insumos, a matéria-prima, muito bem, tá? É isso aí, ó. Então aqui a gente já tem um pouquinho quando eu falo assim, ó, o que é custo, o que é despesa, a resposta será depende, tá? Depende. Então é o seguinte, ó, matéria-prima, tá? Matéria-prima são itens que eu preciso para poder produzir um produto, tá? Então assim, eu não consigo ter um produto, eu não consigo ter o álcool gel pronto se eu não tiver matéria-prima. Tá? Então, isso é um item necessário para poder fazer esse produto. A embalagem, tá? Eu não consigo vender o álcool gel líquido aí, né? Sem ter embalagem. As pessoas não vão lá e não pegam o álcool na mão, embrulham no saquinho. Não, eu tenho que ter uma embalagem para ter condições de venda. Agora, a propaganda, por exemplo, né? Que o Rodolfo citou ali, a propaganda não é um item necessário para que eu tenha esse produto apto à venda. Talvez eu precise da propaganda para poder conseguir divulgar, para poder conseguir vender o produto. Mas eu não preciso da propaganda para deixar o produto em condições de venda. Então aqui a gente já tem o primeiro conceito, tá? O que é custo? É todo aquele gasto, né, que uma empresa tem para deixar o seu produto em condições de ser vendido. Então tudo que eu precisei ter de gasto para deixar esse álcool aqui pronto para venda, apto a ser vendido, tá? Ele é um custo. Então, a matéria-prima, tá? Essa embalagem aqui, tá? Ela é um custo. Agora, nós temos que tomar cuidado o seguinte, nem toda embalagem é custo. Porque tem uma embalagem, por exemplo, que eu uso para transportar o produto, ou seja, o produto já foi vendido e eu vou apenas transportar, tá? Já foi vendido. Então, essa embalagem não está atrelada ao produto estar em condições de venda. Está atrelada ao fato de eu vender o produto, aí eu transportar o produto. Então, assim, a gente não pode ter as coisas como absolutas. Embalagem é custo. Depende de onde é que essa embalagem está empregada. Se ela é necessária para deixar o produto pronto para venda, ela é um custo. Tá? Se ela é uma embalagem que eu preciso para transportar em função da venda do produto, aí a gente caracteriza como despesa. Tá? Então, toda despesa são aqueles itens que eu preciso para administrar o meu negócio ali, mas que não estão atrelados ao produto necessariamente, ao produto estar pronto. Então, numa indústria, por exemplo, tá? Nessa indústria de álcool gel, eu tive que pagar salários. Eu tive que pagar salários do pessoal, né, do pessoal dos químicos, tá, na área de vocês aí que trabalham na linha de produção, tá? E tive que pagar salários do pessoal lá da parte administrativa, tá? Então, esse pessoal da linha de produção, químicos, engenheiros lá, né, etc., são pessoas que eu preciso ter ali para ter esse álcool em condições de venda. Então, esse salário da produção é um custo. Agora, aquele pessoal que está lá na parte administrativa, o pessoal que emite nota fiscal, o pessoal que faz a contabilidade, que controla os estoques lá, né, recebimentos, etc., são pessoas que estão lá em função da venda desse produto. Então, esse salário é despesa. Tá? Então, numa mesma situação, a mesma nomenclatura, salários, eu posso ter ele separado em custos e em despesas. Tá? A energia elétrica. Eu tive a energia elétrica consumida no meu estabelecimento produtivo, na minha indústria, tá? E tive energia elétrica consumida na administração do negócio. Então, eu tenho a energia elétrica da indústria, é um custo, energia elétrica da administração, é uma despesa, tá? Ah, mas é uma energia só, é uma conta só, como é que você faz?
é preciso haver um rateio, é preciso haver uma distribuição aí do que é energia consumida pela indústria e do que é energia consumida pela administração, certo? Está claro esse conceito de custo e despesa, do que é um, que é outro? Tá. Então esse é o primeiro entrave aí que muitas vezes as pessoas têm, tá? Os empresários têm de não separar isso, ok? Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Para que eu preciso separar? Deixa eu pegar aqui. Fiz uma indagação aqui que a minha interrogação é bem maior do que o próprio enunciado que está aí, ó. É preciso mesmo separar custos e despesas? Por quê? Ó? Um dos demonstrativos que nós temos para avaliar se a minha empresa deu lucro ou prejuízo chama-se demonstração de resultados, uma DRE, tá? Que a gente costuma falar, demonstração do resultado do exercício. O exercício é um período, tá? Nessa DRE, a estrutura dela é isso aqui, ó, vendas menos custos, menos despesas, igual a resultado, tá? Então, eu vou auferir resultado, vou apurar o meu resultado, seja ele um lucro, seja ele uma despesa, dessa forma. Do que eu vendi, eu subtraio custos e despesas e chego a um resultado, tá? Concordam comigo que, se eu trocar itens, tá? Se por algum motivo eu me equivoquei e algo que era custo eu joguei na despesa e algo que era despesa eu joguei no custo, o resultado da empresa não se altera? Concorda comigo? Vamos imaginar assim, ó, eu vendi 10 mil reais, aí eu tive um custo de 3 mil reais e uma despesa de 2 mil reais, tá? Então, venda de 10 mil, custo de 3 mil, despesas de 2 mil, resultado é 5 mil reais. Se eu me equivoquei, na verdade não é 3 mil de custo, é o inverso. É 2 mil de custo e 3 mil de despesa, o resultado continua 5 mil reais. Concorda comigo que o resultado não se altera se eu cometer esse equívoco? Concorda? Interage comigo aí. Então, por que, tá? Por que eu preciso ter o trabalho de separar esse custo, essa despesa, se o meu resultado não se altera? Alguém consegue dar um exemplo para mim aqui? Chat. Por que será que eu preciso ter? Existem empresas que têm departamento de custos. Só trabalham pessoas para poder identificar os custos daquele processo produtivo. Só que esse pessoal trabalha, tá? Mas a hora que vai para o resultado é o mesmo, se esse pessoal cometeu algum equívoco. Para fazer um balanço de quanto você gasta por mês, também. Para ver se consigo agregar valor na venda, despesas podem ser mais facilmente reduzidas que custos. Eu gosto um pouco desse conceito, viu, Matheus? Porque é o seguinte, ó. Eu não sou muito fã quando as empresas falam assim, eu preciso reduzir custos. Poxa, se eu falar que eu vou reduzir custos de um álcool gel, em tese eu vou ter que produzir menos álcool gel, né? Porque eu vou ter que reduzir matéria-prima, né? Eu vou ter que cortar a mão de obra que é necessária para produzir o álcool gel, tá? Então, assim, o termo redução de custos, ele é um pouco complicado. Às vezes eu tenho lá, né, lógico, um desperdício, tá? Mas aí, o desperdício não é necessariamente uma redução, né? É sanar esse desperdício, tá? Se está havendo desperdício é porque alguém está cometendo algum equívoco no processo produtivo, tá? Que não, isso não é necessariamente uma redução, ok? Então, também, tudo que vocês falaram aqui pode ser levado em consideração. Mas o principal fator que a gente deve levar em conta para separar um custo de uma despesa é para que eu não tenha, né, eu não seja levado a tomar uma decisão equivocada sobre o produto. Por exemplo, vamos imaginar, nós estamos em 60 pessoas exatamente aqui na sala. Então, 30 dessas pessoas vão construir uma indústria para produzir álcool gel, tá? 30 pessoas vão construir uma indústria para produzir álcool gel. E as outras 30 pessoas também farão uma indústria para produzir álcool gel, tá? Então serão duas empresas concorrentes, 30 sócios de um lado, 30 sócios de outro, tá? Então tem aqui, né, do meu lado aqui e do meu outro lado aqui,
a minha direita e a minha esquerda. Os sócios da minha direita, eles têm recursos próprios, tá? Então, eles vão injetar aquele capital, você lembra aquele capital que a gente conversou ontem lá? Eles vão integralizar com dinheiro próprio. Um tem dinheiro, outro tem uma máquina, outro tem não sei o quê, vão integralizar tudo isso em dinheiro e não vão precisar se recorrer a bancos, a financiamentos, tá? Para poder construir a empresa, tá? Os sócios da minha direita. Os sócios da minha esquerda não possuem todos os recursos necessários para construir essa empresa. Eles vão ter que fazer um financiamento para poder conseguir comprar todas as máquinas. Eles não têm recursos próprios suficientes para poder construir essa empresa. Logo, né, esses sócios aqui pagarão juros para o banco. E os sócios da minha direita não pagarão esses juros. A minha pergunta é, esse pessoal que vai pagar os juros para o banco, porque não tem os recursos necessários, esses juros, ele tem que entrar como um custo ou como uma despesa na apuração do resultado da empresa? A Gabi respondeu perguntando. Custo ou despesa? Giovana acha que é custo, Rodolfo acha que é custo, viu como que é polêmico o negócio? Pessoal, vou fazer a perguntinha, ó. O álcool gel por si só, para eu produzir um frasco de álcool gel, é necessário juros em sua composição? Se eu pegar um frasco de álcool gel e ler aqui, vai estar lá, álcool, não sei o que, tá, juros. Os ingredientes aqui na matéria-prima. Sim, ó. Vocês já viram, pode sair, vocês já viram algum produto que a hora que vocês leem o rótulo, tá lá, olha, foi não sei o que, tal, juros, para poder produzir o produto. Não existe isso, né? Nenhum produto, vamos chegar lá, nenhum produto requer em sua composição juros para poder ter em condições de venda, tá? O álcool gel por si só não requer juros para poder estar apto à venda. O fato de eu pagar juros, pessoal, não é um problema do álcool gel. É um problema de não ter dinheiro, de eu não ter capital. Então, se eu colocar juros na formação do custo desse álcool gel, tá? Eu posso levar a tomar uma decisão de que não é vantajoso produzir álcool gel. Só que esse álcool gel está embutido um valor aqui que não é dele, não é característica dele, tá? Porque eu não tenho capital, mas não é o produto que precisa de juros, é que eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando que esses juros não devem ser desconsiderados na apuração do meu resultado, tá? Eles devem sim, mas como despesas, porque o produto em si não requer juros. Então, esse é um dos principais fatores, tá? Eu preciso separar custo e despesa para não cometer, né, decisões equivocadas no meu processo produtivo. Produtor rural acontece muito isso, tá? Se vocês conversarem com produtores rurais, nenhuma cultura é vantajosa para eles. Por quê? O cara fala assim, ó, esse ano eu vou plantar arroz, né? Aí ele vai lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem várias linhas de crédito para produtores rurais. Aí ele vai lá e faz um financiamento, porque ele não tem todos os recursos para poder fazer esse plantio de arroz. Ele vai lá e faz um financiamento rural no Banco do Brasil e planta arroz. Aí ele vai e faz a colheita do arroz, a hora que ele vai apurar lá o custo do arroz, ele embute os juros daquele financiamento que ele pagou lá no custo do arroz. Aí ele fala, nossa, arroz não compensa fazer não. O ano que vem eu vou plantar feijão. Aí o ano que vem ele vai, pega outro financiamento no banco, porque ele não continua sem recursos. A hora que ele vai apurar o custo do feijão, ele joga esses juros como custo. Aí ele fala, puxa, não compensa produzir feijão também. O ano que vem eu vou plantar milho. E assim sucessivamente. Mas por quê? Não é que os produtos não compensam. É que ele está a todo momento trazendo para o produto algo que não é inerente ao produto. Tá? É um problema de capital dele. Ele não tem recursos para isso.
Então, é por isso que eu preciso separar certinho o que é custo e o que é despesa. Tá? Tá claro esse porquê, esse motivo? Tá. Ô Vinícius, respondendo a sua pergunta aí, ó, repara os equipamentos, seria uma despesa? Depende, tá? Se os equipamentos, tá? Se os equipamentos a serem reparados são equipamentos do processo produtivo, tá? E eu preciso desses equipamentos para poder ter o produto em condições de venda, sem os quais eu não consigo produzir, esse reparo é um custo, tá? Agora, se são reparos de equipamentos que não fazem parte do processo produtivo, tá? Dos quais não necessitam lá para deixar o produto pronto para venda, esses reparos são despesas. Tá? Essa é a diferença aí. Então, você sempre que separar. Tá? Eu costumo... custos é a área que eu mais gosto, assim, eu sou professor de custos, inclusive, na faculdade. Eu costumo falar assim, né, que você precisa fazer sempre uma perguntinha para o gasto. Você está diante de um gasto, tá? E você vai perguntar para o gasto. O gasto, você é necessário para deixar esse produto em condições de ser vendido, tá? Se sim, se a resposta para isso for sim, eu preciso disso para o produto estar apto para venda, tá? Isso vai ser um custo. Se não, será uma despesa. Logo, pessoal, alguém citou agora há pouco aí a propaganda, né? Que a propaganda é uma espécie de custos. Vou voltar à pergunta. A propaganda para uma empresa é um custo ou uma despesa? Despesa, muito bem. Nenhum produto, pessoal, e aqui não é demérito, tá? Uma vez eu falei isso numa aula do pessoal de marketing e publicidade, o pessoal ficou tudo, né, borocochô. Marketing e propaganda sempre será despesa. Porque nenhum produto requer em sua composição, nenhum produto necessita para estar apto para a venda de marketing, de propaganda. Eu preciso de marketing e propaganda para vender esse produto, mas não para deixá-lo em condições de venda. Então, nenhum produto vai ser... Em nenhum produto, o marketing e propaganda entrará como custo, sempre como despesa. Tá? Essa é a regrinha. E aí, mais do que importante eu separar o que é custo e o que é despesa, pessoal, é eu separar o que é fixo e o que é variável. Tá? Por quê? As empresas possuem gastos, né, custos, despesas que são fixos. Tá? E possuem custos e despesas que são variáveis. E aqui é o seguinte, ó, quando eu falo que um gasto é fixo, eu não estou falando que ele será o mesmo valor todos os meses. Não é isso. Quando eu falo que um gasto é fixo, eu estou dizendo que a empresa terá que pagar aquele valor independente do nível de produção dela. Por exemplo, começa-se o mês e a empresa precisa pagar salários. Tá? Vamos pegar lá numa indústria, ela vai precisar pagar salários do pessoal de produção. Tá? Ela negocia o salário, esse mês nós produzimos menos, então eu vou te pagar menos. Mês que vem eu produzir mais, então eu vou te pagar mais, certo? Não, as empresas contratam os funcionários, né, e registram ele por um valor, existe um piso da categoria, tá? E ela tem que arcar com aquele valor todos os meses. Independente se a empresa produziu 10 mil unidades ou 20 mil unidades ou não produziu nada. Ela tem que pagar os salários todos os meses. Então, isso é um exemplo de um custo fixo, tá? Ela começa o mês já sabendo que ela vai ter que encarar isso aí para poder pagar, tá? Outra coisa, se o meu imóvel é alugado, tá? Eu tenho lá o galpão da minha indústria e eu pago um aluguel. Eu não vou conseguir negociar com o meu, né, com o dono do imóvel, esse mês eu vendi menos, produzi menos, posso pagar menos aluguel? O cara não vai aceitar. Tá? Vamos imaginar que o aluguel lá seja de 10 mil reais. Eu vou ter que arcar com esses 10 mil reais, produzindo 1.000 unidades ou 10 mil unidades ou não produzindo nada. E esse é um grande problema que as empresas estão sofrendo neste momento agora de retração das atividades por conta da pandemia. Tá? Porque esses custos fixos estão se mantendo e as empresas estão produzindo menos. Tá? Então saíram aí, vocês devem ter acompanhado o noticiário,
várias medidas na área trabalhista para que as empresas pudessem tentar minimizar os impactos disso em relação a salários, tá? Muitas estão negociando a questão dos aluguéis, pedindo uma prorrogação. Por quê? Porque chega no dia, vence, ela tem que pagar, mas as atividades delas foram prejudicadas, né? Então, o custo fixo, tá? O gasto fixo, seja ele um custo ou uma despesa, tem que estar bem claro na visão do empreendedor, tá? Porque esse é o seguinte, eu costumo dizer que o custo e a despesa fixa, se chegar no dia 1º de cada mês, o custo e a despesa fixa já aconteceu. Ele só está esperando ser pago, tá? A cada dia 1º de cada mês eu já tenho salário para pagar, né? Eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho que pagar a minha energia elétrica, tá? Mesmo que eu não vá produzir nada lá. Então eu costumo dizer assim, que a cada mês, a hora que o empresário entra na empresa, ele já toma um susto, que é o quê? Que é se deparar com algo que ele tem que pagar ali, ok? E que ele não sabe exatamente qual será o volume de atividades que ele vai ter para pagar aquilo lá. Então, essa separação entre o que é fixo e o que é variável é extremamente importante. Eu ter numa planilhinha, ó, isso aqui eu tenho que pagar todos os meses, independente do limite de atividade. Em contrapartida, eu tenho alguns custos e despesas que são variáveis, ou seja, aumentou a produção, aumentam-se esses custos. Diminuiu a produção, diminuem esses custos. Por exemplo, a matéria-prima aqui desse álcool gel. Concorda comigo que quanto mais álcool gel eu produzir, mais matéria-prima eu vou consumir? E que o inverso também acontecerá? Quanto menos álcool gel eu produzir, menos matéria-prima eu vou consumir? Então, ele vai estar sempre atrelado ao volume de produção. Produzir mais, gastei mais. Produzir menos, gastei menos. Tá? A embalagem. Tá? A embalagem. Quanto mais eu fazer álcool gel, mais embalagem eu vou gastar. Quanto menos eu fazer álcool gel, menos embalagem eu vou gastar. Se eu não fazer álcool gel, eu não preciso gastar com álcool, com água, com embalagem, nada. Então, essa é a questão da variação. Está atrelado ao volume de produção. Tá? Só que se você não fizer álcool gel, você não vai ter gasto com embalagem. Você não vai ter gasto com matéria-prima. Você vai ter que pagar salário, energia, aluguel. Então, essa está a separação entre fixos e variáveis. Os impostos, tá? Os impostos são um exemplo aí de despesas variáveis. Ok? Se a empresa vende mais, ela paga mais imposto. Se ela vende menos, ela vende menos imposto. Então, também é um exemplo aí de uma despesa variável. Vai estar sempre acompanhando aí o volume de produção da minha empresa. Tá claro isso aqui, entre o que é fixo e o que é variável? Em termos de conceituação? Alguma dúvida em relação a isso? Posso seguir? Alguma pergunta? Então tá bom. Muito bem. Aí é o seguinte, né? Como é que eu analiso margem de lucro e rentabilidade? Tá? É um outro conceito aí que as pessoas se perdem também, os empresários confundem um pouco, às vezes acham que os dois são sinônimos. Então, pessoal, a margem de lucro é aquilo que me sobra das minhas vendas, tá? Então, deixa eu só voltar a DRE aqui, ó. Aqui, a minha DRE eu tenho aqui vendas, menos custo, menos despesas, igual a resultado. Como é que eu meço a margem de lucro da minha empresa? É comparando aquilo que me sobrou de resultado em relação ao que eu vendi. Então, minha margem de lucro foi de X% em relação às minhas vendas, tá? Mas isso não é rentabilidade, tá? É margem de lucro. Então, por exemplo, se eu vendi 100 mil reais e aí eu tive custos de 50 mil reais e despesas de 30 mil reais, sobrou 20, né? 50 menos 80, aliás, 100 mil menos 80, vendi 100 mil, custos de 50, despesas de 30, sobrou 20, tá? Então, minha margem de lucro é de 20%. Tá? Margem de lucro é 20% das minhas vendas. Agora, qual é a minha rentabilidade? Eu só meço rentabilidade comparando esse lucro com o que eu precisei investir para ter esse lucro. Então, assim, eu tive um lucro de 20 mil e precisei investir 10 milhões de reais para poder ter esse lucro.
Então, minha margem vai ser bem baixinha, né? Então, assim, às vezes a margem é alta, a margem de lucro é alta, mas quando eu comparo ao que eu tive que investir na empresa para poder chegar naquele lucro, eu falo assim, poxa, mas a rentabilidade está tão baixa, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu não tenho condições de mensurar a rentabilidade da empresa por valores propriamente ditos, né? Quando eu falo assim, a indústria do seu Zé lucrou R$200 mil e a indústria do seu Miguel lucrou R$2 milhões, eu tenho condições de avaliar qual foi mais rentável? Sim ou não? Uma lucrou 200 mil, outra lucrou R$2 milhões. Não, eu não sei. Justamente porque eu não tenho a informação aqui do quanto cada um precisou investir para poder chegar nesse lucro, tá? Pode ser que o seu José teve 200 mil de lucro, mas o investimento dele foi pequenininho, foi R$10 mil, né? Ele investiu 10 mil e lucrou R$200 mil. Pode ser que o outro teve 2 milhões de lucro, mas ele teve que investir R$100 milhões para poder chegar nesse lucro, tá? Então, assim, essa noção de número, quando eu vejo um número muito grande, né, assim, nossa, 2 milhões, 5 milhões, eu falo, poxa, essa empresa está... Faturamento é outra coisa, né? Quando eu vejo a empresa vendeu R$10 milhões, nossa, vendeu bem, né? Mas aí os custos e as despesas dela foi de 9 milhões e 990 mil, né? Sobrou aí R$10 mil, tá? Deu 1% de margem de lucro, tá? Então, assim, é muito cuidado. Às vezes as pessoas olham assim, né? Principalmente pequeno empresário, como a gente está falando aqui de pequeno, é muito de querer copiar o outro, né? O fulano de lá tá vendendo, tá crescendo, mas, pô, é preciso avaliar o quanto esse cara investiu para poder ter essa rentabilidade, para poder ter esse lucro. Às vezes não compensa, tá? E aí essa rentabilidade que eu falei, que é muito baixinha, pode ser que você tenha outras, lembra que eu falei no começo do custo de oportunidade? Pode ser que você tenha outras oportunidades de investir aquele mesmo valor e ter uma rentabilidade maior, tá? É por isso que eu preciso avaliar aí as oportunidades que eu estou tendo ou deixando de ter, quando eu pego uma grana e invisto na empresa. E a rentabilidade, pessoal, eu consigo ser rentável, né? Ter retorno do meu investimento de duas formas. Ou eu tenho que ter uma margem de lucro muito alta, tá? A margem de lucro tem que ser alta. Ou então eu tenho que ter um giro muito rápido na minha mercadoria. Eu tenho que vender bastante, tá? A margem é baixa, mas em função de eu ter bastante volume de vendas, eu consigo ter uma boa rentabilidade. Por exemplo, todos vocês já devem ter comprado alguma coisa numa loja de conveniências, num posto de combustíveis, por exemplo. Já compraram, sei lá, um pacote de bolacha numa loja de conveniência, num posto de combustíveis. É mais caro ou é mais barato do que num supermercado? Mais caro. Por quê? Bem mais caro. Por que é mais caro numa loja? Porque o cara está enfiando a faca, o dono do posto lá da loja de conveniência está enfiando a faca em vocês, por isso? Porque ele fica perto até 2 horas, etc, pode ser. Mas o principal aí, pessoal, é que é o seguinte, é que o giro dele é muito baixo, né? Porque o fluxo de venda é menor, muito bem, tá? Enquanto um supermercado vende lá, sei lá, 200 pacotes de bolacha no dia, o cara da loja de conveniência vende 1, 2 pacotes de bolacha. Então, ou seja, esse cara precisa ter margem, né? Então, o preço de venda dele precisa estar atrelado a uma margem muito alta, por quê? Porque o giro dele é muito baixo, ok? Já o mercado, não. O mercado, como o giro dele é mais alto, ele consegue ter um preço mais baixo, por quê? Porque a margem de lucro ali embutida pode ser mais baixa, porque ele consegue diminuir a margem, mas como o giro é alto, tá? Ele consegue ter uma rentabilidade boa. Então, quando a gente... É claro que o posto de combustível vai ter essa questão que o Raul disse também, né? Você, 2 horas da manhã, você só consegue achar o posto de combustível, às vezes, para poder comprar um pacote de bolacha, um energético, alguma coisa que seja.
tá? Isso também é um fator. Você só tem ali, ou você compra ali, ou você não compra, tá? Só que esse pacote de bolacha custa o mesmo valor se você for comprar ele às 2 horas da tarde e não às 2 horas da manhã. O energético que você compra num posto de combustível, ele custa a mesma coisa se você for comprar ao meio-dia ou for comprar à meia-noite, tá? Então, o fator principal ali é que o giro desse cara é baixo, então ele precisa... E ele investiu, né? Lembra aquela ideia do investimento, né? Ele investiu no pacote de bolacha, ele investiu numa latinha de energético quando ele se propôs a vender isso. Então, ele quer um retorno disso, tá? Ele quer um retorno. E como o giro dele é muito baixo, ele precisa de alguma forma fazer com que esse retorno venha da margem e não do giro, tá? Eu gosto do exemplo de posto de combustíveis porque é um contraponto, né? O posto de combustível tem a loja de conveniência e tem o posto propriamente dito, lá onde eu abasteço veículos. No posto, tá? Lá nos combustíveis em si, a margem é muito pequena, tá? Só que a todo momento tem pessoas ali abastecendo os veículos. Né? Vocês passem os postos, quase a todo momento tem lá 2, 3 carros abastecendo. Então a margem é baixa, mas eles precisam ter giro, tá? Então olha só, uma mesma empresa, tá? Posto de combustível, a parte do combustível eu preciso ganhar no giro, porque a margem é muito baixa, e lá na loja de conveniência eu preciso ganhar na margem, porque o giro é muito baixo. Entende a diferença aí? Tá? São as duas formas de eu conseguir ter rentabilidade na minha empresa. E eu sei disso porque eu tenho clientes que são postos de combustíveis, tá? O álcool mesmo aí, quando ele é... Se o álcool está lá R$2, tá? O posto está pagando R$1,90 às vezes no litro. Ele está ganhando 10 centavos no litro. Pô, se é 10 centavos por litro, esse cara tem que ter um giro muito alto ali de venda para poder ter rentabilidade. Senão ele não vai compensar essa atividade para ele, tá? Então são essas duas formas. Se a minha empresa, a característica do meu produto é de alta rotatividade, tá? Eu vendo muito, né? Estou sempre vendendo e sempre renovando os meus estoques, tá? Eu posso conseguir ganhar em virtude desse giro. Eu posso ter um preço mais baixo, diminuir a minha margem de lucro, porque eu vou ganhar no giro. Se o meu produto tem uma característica de baixa rotatividade, tá? Não é todo mundo. As mulheres aí, né? Por que uma bolsa, sei lá, bolsa Louis Vuitton é marca de bolsa, né? Uma bolsa da Louis Vuitton é tão cara, né? Muito porque assim, né? Ela tem uma questão de exclusividade, né? A Louis Vuitton se dá o luxo aí de vender um conceito, né? Mulheres com bolsa da Louis Vuitton, sei lá, tende a ser mais poderosas, vamos dizer assim, tá? Mas também tem o fator rotatividade, não é todo mundo que vai lá e compra uma bolsa dessa, né? Enquanto a Louis Vuitton vende uma bolsa, a lojinha da Tia Mercedes da esquina ali, que vende bolsa 150 conto, vende 250 bolsas, certo? Então a Louis Vuitton precisa ganhar em margem de lucro. O preço dela do produto está atrelado aí a uma maior margem, porque a rotatividade é muito baixa. Tá claro isso, meus amigos? Margem de lucro, rentabilidade e rotatividade? Alguma dúvida em relação a isso, sua pergunta? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos seguir. Aí, deixa eu passar meu slide aqui. Numa formação de preços, o que eu devo considerar como mais importante? Tá? Lembrando, pessoal, que preço é o seguinte, né? Preço, dificilmente eu formo o preço de venda de um produto de dentro da empresa para fora. Tá? Realmente eu tenho que pegar o preço de fora para dentro, ou seja, eu tenho que analisar o que o mercado está disposto a pagar, certo? E adequar a minha situação ali para que eu chegue num preço, tá, competitivo no mercado. Ok? Porque não adianta eu formar um preço na minha empresa, eu preciso vender a mercadoria por R$200. E aí lá no mercado eu tenho 200 tipos de produtos bem semelhantes ao meu, que estão sendo vendidos a 150, 120 reais. Eu não vou ter mercado, tá? Então o preço, assim, ele é formado de dentro para fora, ele é muito complicado de você trabalhar. Mas eu preciso ter um parâmetro. Eu preciso ver se aquele preço que eu formei ali
primeiro, se ele está compatível com o mercado, e segundo, se ele consegue suprir as minhas necessidades, tá? Então, assim, o pessoal é um equívoco muito grande, assim, o que eu devo levar em conta ao formar um preço? É o custo do produto, é o preço em si, é minha margem de lucro, tá? E eu falo para vocês que é nenhum nem o outro, tá? Nenhum nem o outro. E quase nenhuma empresa, lamentavelmente, tem isso, tá? O que chama isso? Chama-se margem de contribuição, tá? As empresas precisam ter, pessoal, calcular, chegar com bastante evidência qual é a margem de contribuição de um produto, tá? E esse conceito de margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma das despesas e os custos variáveis de um produto ou um serviço. Então, por exemplo, eu vendo um produto por X reais, aí eu tenho que tirar os custos variáveis, as despesas variáveis, e o resultado dessa conta dá o que a gente chama de margem de contribuição. Tá? Isso, o ideal seria que fosse de cada produto. Se eu tenho muitos produtos, pelo menos de um setor, tá? Indústrias, isso está mais fácil, porque as indústrias, por mais que ela tenha vários produtos, né, ali é uma condição, que tem lá 100 produtos na linha de produção, ok, eu vou fazer uma planilha com 100 produtos. Ó, eu vendo por tanto, custo variável de tanto, a despesa variável de tanto, a margem de contribuição desse produto é X reais. Esse outro, vendo por tanto, custo variável é tanto, despesa variável é tanto, margem de contribuição desse produto é X reais. Agora, pensa um supermercado que tem lá 35 mil itens, né? E de produtos muito semelhantes. Nesses casos, eu tenho que estabelecer uma margem de contribuição por setor. Por quê? Eu pego, por exemplo, o setor de frutas e verduras, né? Poxa, já pensou você ficar assim, ó, eu tenho lá alface crespa roxa, alface roxa lisa, aí eu tenho almeirão, eu tenho a selga, eu tenho repolho, são produtos todos semelhantes ali, então não vai, é difícil eu ficar, já pensou, a cada pezinho de alface, a cada modalidade de alface eu tenho que estabelecer uma margem de contribuição? Então, nesses casos, eu preciso estabelecer que o meu setor de hortifruti e granjeiro tem uma margem de contribuição de X%. E isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho o que é essa margem de contribuição, por que esse nome, tá? O importante aqui é a gente definir. Eu estabeleço margem de contribuição de que forma? Tá? Pelo meu preço de venda, subtraindo os custos variáveis e as despesas variáveis. O resultado disso dá o que chama margem de contribuição. É só com essa margem de contribuição que eu vou conseguir avaliar, por exemplo, se eu posso ou não dar um desconto no produto. Às vezes as pessoas dizem, vou dar um desconto lá de 10 reais, de 10%, sem saber exatamente o impacto que isso vai ter nessa margem de contribuição. Tá? E aí, como é que funciona? Eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Determinada indústria tem a seguinte situação de um determinado produto. Então, aqui a gente está pegando um produto só. Tá? Um produto só. O preço de venda desse produto é 100 reais, os custos variáveis 40 e as despesas variáveis 50, ou seja, é 10 reais. O total aqui entre custos e despesas variáveis deu 50. Tá? Só para a gente poder deixar bem clara a conta aqui. Então, quer dizer que a minha margem de contribuição é de 50 reais. Eu vendo por 100, eu tenho um custo variável de 40, uma despesa variável de 10, sobra para mim desse produto 50 reais. Mas veja bem, pessoal, eu só deduzi aqui o que é variável. Lembra que eu falei que eu tenho salário para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho energia elétrica para pagar, que são custos e despesas fixas? Então, esse é o conceito. Ó. Quando eu estabeleço a margem de contribuição, eu estou dizendo que nesse caso, por exemplo, cada produto que eu vender contribui, por isso contribuição, ajuda com 50 reais para que eu possa pagar os meus custos e as minhas despesas fixas. Cada produto que eu vendo tem uma margem de contribuição, uma ajuda que ele me dá para poder pagar os meus custos ou despesas fixas. Ou, né, a minha margem de contribuição é de 50% do meu preço de venda, aqui nesse caso. Ok? Então, assim,
Para que serve a minha margem de contribuição? Que eu falei para vocês, para ver se eu posso dar um desconto. Poxa, eu posso dar um desconto nesse produto? Posso, tá? Se está sobrando 50 aqui, ó, eu posso dar um desconto, porque se eu vender, por exemplo, por 80, tá? Eu vendo por 80, menos 40, menos 10, ainda vai sobrar aqui R$ 20 de margem de contribuição. É menor, mas sobra. Agora, se eu dou um desconto aleatório, sem saber qual vai ser o comportamento dessa margem de contribuição, eu corro o risco dessa margem ser negativa. Tá? E se ela for negativa, ela não vai contribuir em nada para que eu pague os meus custos e minhas despesas fixas. Ok? Então, eu tenho um parâmetro aqui para poder ver até onde eu posso chegar de desconto de produto. Tá? Se sobra R$ 50, tá. No máximo que eu zerar aqui, tem que dar a margem de contribuição ser nula. Tá? Eu vendo por um valor, me sobra zero, eu não estou ganhando nada. Tá? É o máximo que eu posso chegar. Abaixo disso, né, de preço de venda, eu já começo a ter prejuízo na minha empresa. Então, essa ideia assim, de que as pessoas... É muito comum, né? A pessoa fala assim, eu paguei R$ 1 nessa água, vou vender por 3, estou ganhando 2. A pessoa faz essa conta. Mas sem saber exatamente aqui quais são os custos e despesas variáveis e qual é a real margem de contribuição que esses R$ 3 está trazendo por cada garrafa d'água. O pessoal faz as contas grossas, assim, às vezes, sabe, no chutômetro, sem saber a real contribuição que aquele produto tem para a sua empresa. Então, eu não posso ficar preocupado assim, com o preço de venda em si, com o custo, com a margem de lucro, tá? Sem ter uma clareza do que é e de quanto é essa minha margem de contribuição. Senão eu estou fadado a prejudicar o meu negócio. E aí, seguindo, tá? Nesse mesmo exemplo aqui, ó, veja só. Essa mesma empresa, tá? Que esse produto aí tem R$ 50 de margem de contribuição, ela tem lá custos fixos totais, mensalmente, está aqui em cima, ó, R$ 300 mil. E despesas fixas totais, R$ 50 mil. Então, esse cara aqui, ele começa todos os meses sabendo que ele tem que dar conta de R$ 350 mil. Tá? Ele abre a porta da empresa dele no primeiro dia e já toma um susto, porque já tem 350 mil sentado ali esperando ser pago. Salários, aluguel, energia, tá? Tudo aquilo que ele vai ter que pagar, independente de produzir. Então ele já sabe. Poxa, se ele já sabe, tá? Se ele já sabe o que ele tem que pagar, independente do nível de produção, é importante, então, que ele tenha a clareza de qual a quantidade mínima que ele precisa vender para dar conta disso. E a gente chama isso de ponto de equilíbrio, ou seja, em que momento, tá, eu atinjo um ponto de equilíbrio onde minha quantidade vendida se equivalem aos meus custos e minhas despesas. Tá? E aqui a gente consegue estabelecer que essa empresa aqui, o ponto de equilíbrio dela é 7 mil unidades. Então, veja só, vou voltar ao slide. Uma empresa cujo preço de venda é R$ 100, os custos variáveis é 40 e a despesa variável é 10, e que a margem de contribuição é R$ 50, e que custos e despesas fixas totalizam R$ 350 mil, essa empresa precisa vender 7 mil unidades no mínimo, para não ter prejuízo. Não estou falando para ter lucro, para não ter prejuízo. Com 7 mil unidades, essa empresa paga as contas. E como é que a gente fez isso? Tá? O ponto de equilíbrio da conta é bem simples. É só eu fazer um somatório dos meus custos e despesas fixos e dividir por aquela margem de contribuição de cada produto. Tá? Então, quando eu faço aqui 350 mil reais, que é os meus custos e despesas fixas, e divido por quanto cada produto está me ajudando, tá? A margem de contribuição é justamente isso, pessoal. Um produto vendido me ajuda com R$ 50 para que eu possa pagar esses 350 mil aqui ao longo do mês. Então, se eu vender um produto, é 50. Se eu vender 2 produtos, é 100. Se eu vender 3 produtos, é 150. E assim sucessivamente. Então, quantas vezes esses R$ 50 precisa se repetir para que eu possa ter um equilíbrio nos meus custos e minhas despesas? Precisa se repetir 7 mil vezes.
tá? E a conta aqui é fácil da gente fazer, ver se dá certo. Se a gente pegar 7 mil unidades e multiplicar por 50, que é o quanto cada produto ajuda, vai dar exatamente os 350 mil reais. Então, quando eu vendo lá, margem de contribuição, 350, custos e despesas fixos, 350, resultado, zero. Então, o meu equilíbrio se dá quando eu vendo, neste caso, 7 mil unidades. E aí eu preciso avaliar, né? Aí eu coloquei aqui, ó, a capacidade produtiva da empresa é de 10 mil unidades. Então, ok. Então, ela tem espaço para poder lucrar. Porque você já pensou se acontece o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente determine aqui que o ponto de equilíbrio da empresa seja 7 mil unidades. Mas ela só tem capacidade para fazer 5 mil unidades. Vai dar problema. Tá? Por quê? Porque ela não vai conseguir produzir a quantidade mínima necessária para poder pagar esses custos, essas despesas fixas. Conseguiram me entender aqui? Tá? Então fica claro, né? O cara começa lá o mês sabendo, opa, sim, Raul, o principal parâmetro é isso aí, tá? Então, assim, quando empresas bem administradas, né, ela deve fazer o seguinte, né? Ó, pessoal, nossa projeção para o mês é isso aqui de custos e despesas fixas. Então, nós temos que reunir lá o pessoal de marketing, o pessoal de produção, e falar assim, ó, dado isso, pessoal, levando em conta que a nossa margem de contribuição é de tantos reais, né, a gente precisa vender tantas unidades no mês. E aí, isso tem que ser constantemente monitorado, né? Por quê? Eu não posso garantir, tá? Eu não posso garantir que essa margem de contribuição vai ser linear ao longo do tempo, né? Pode ser que eu não consiga praticar o preço de R$100 de venda. Pode ser que os meus concorrentes estejam trabalhando com um preço de R$80, tá? E aí o que eu faço? Eu tenho que diminuir o preço de venda, só que os meus custos e despesas variáveis não se alteraram. Ou seja, se eu diminuir o preço de venda e os custos e despesas variáveis não se alteraram, eu tive um achatamento na minha margem de contribuição. Se eu achatei margem de contribuição, o que vai acontecer lá? Eu vou ter que vender mais unidades para poder dar conta de pagar os meus custos e as despesas fixas. Tá? Então, isso aqui é um constante trabalho, um constante monitoramento para ver se aqui vai vingar ou não. Tira aqui, tira ali e tal. Outra coisa, né? Veja só, aqui a margem de contribuição é de 50%. A única forma, vamos imaginar, né, que é o exemplo que eu dei aqui, a única forma de eu poder mexer no meu preço de venda de forma instantânea, tá? Porque assim, eu não consigo negociar custo e despesa de forma rápida, tá? Eu preciso baixar o preço. O único lugar que eu consigo mexer é no que depende só de mim. E o que depende só de mim é a margem de contribuição. Até eu ir lá negociar com o meu fornecedor para ver se ele tem condições de me vender a matéria-prima mais barata, né? Já passou muito tempo, aí você já comeu poeira para os seus concorrentes há muito tempo. Então, o único lugar que eu tenho condições de mexer para conseguir reduzir preço de forma rápida e instantânea, né, é na margem de contribuição. Tá? Essa margem de contribuição, pessoal, a gente costuma dizer em área de finanças, né, que ela é a cereja do bolo, assim, tá? O pessoal que tem essa informação consegue até, de certa forma, brincar com ela. Por quê? Empresas do setor varejista, tá, podem fazer o seguinte: eles podem se dar ao luxo de algum determinado produto ter uma margem de contribuição negativa. Em contrapartida, esse produto remeter à compra de um outro produto cuja margem de contribuição é muito alta. Por exemplo, dificilmente vocês vão entrar numa padaria só para comprar pão. Concorda comigo? Normalmente vocês vão comprar pão, vão comprar 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela. Não é assim que funciona? Pode até ser que sim, mas a gente às vezes é induzido, né, a comprar mais algum produto. Tá? Você vai num açougue, tá, para fazer um churrasco. Você não entra no açougue só para comprar carne. Pô, você vai comprar carne, aí você vai precisar de um carvão,
aí você vê um pãozinho de alho, você vê um pãozinho de alho, aí você vê um espetinho de queijo, aí você vê uma linguiça picante, assim sucessivamente. Então, ou seja, um produto, né, dessa linha aí pode estar com a margem lá embaixo, que te fez ir até aquele estabelecimento. Opa, eu vou lá, porque a carne naquele açougue está mais barata. Certo? Só que a hora que eu peguei a carne, eu paguei mais barato nela, mas eu paguei muito mais caro no carvão, no queijinho, na linguiça, né? Na bebida que eu comprei lá, entende? Então isso também é uma estratégia que as pessoas têm. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente baixa o preço de um produto aqui, tá? Reduz a margem desse produto aqui, porque automaticamente a hora que a pessoa compra esse produto, tá? Ele vai querer levar um outro que complementa ele. Então, nesse outro a gente joga, porque o cara não vai sair daí, depois que ele já está aqui, tá? Dificilmente ele vai sair daqui com a carne para comprar o carvão em outro lugar. Entende? Então, a margem de contribuição também é uma forma de você brincar com os produtos ali, quando você tem uma linha muito vasta, e um depende do outro. Entendeu? Foi claro aí? Então, muito bem. Então, essa é a cereja do bolo, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que você estabelecer a margem de contribuição é como se fosse a bússola da sua empresa. Estou perdido para onde eu vou? Acha a margem de contribuição, tá? É com ela que você pode analisar se você pode reduzir preço, tá? O quanto de fato você tem que vender. Ou seja, eu não consigo estabelecer esse ponto de equilíbrio aqui, que a gente calculou aqui, sem ter essa margem de contribuição. Tá? Eu não consigo, eu dependo da margem de contribuição para saber o mínimo de vendas. E eu garanto isso para vocês, pessoal, assim, ó, de cada 10 empresas, principalmente pequenas, tá? De cada 10 empresas, talvez as 10, tá? Mas vamos ser mais otimistas, talvez 9, não tem a mínima noção do quanto precisa vender por mês. Então, assim, no mês eu vendi tanto, outro mês eu vendi tanto, tal, e aí não sei se estou me pagando, se não estou me pagando, o que está me lucrando, não sei e tal. E aí fica essa bola de neve, tá? Veja só, nós estamos agora, se Deus quiser, em alguns meses aí, alguns estados já começaram a retomar gradativamente as atividades, certo? Só que nesse período, pessoal, muita gente perdeu os empregos, né? Muita gente foi afastada do trabalho, tá? Então, assim, a retomada da economia vai demorar um pouco, tá? Então, muitas empresas agora talvez tenham que reduzir os seus preços, né? Muitas empresas agora têm que trabalhar, têm que fazer alguma promoção, sei lá. E como é que a empresa vai reduzir preço se ela não sabe isso aqui, né? Se ela não sabe a margem de contribuição daquele produto? Como é que ela pode falar assim, vou reduzir em 10% o meu preço, ou então eu vendo por 100 e vou passar a vender por 50, vou reduzir em 50%, e se essa redução de 50% der uma margem de contribuição negativa para a empresa, se der negativa, ela não vai ter conta, não vai dar conta de pagar os custos e despesas fixas dela, aí daqui a pouco é mais uma empresa falida, é mais uma empresa quebrada no mercado, tá? Então isso assim, é de extrema importância, né, a empresa ter bem claro isso, tá? E aí, como eu falei, margem de contribuição em qualquer setor eu posso fazer. Éder, eu tenho eu tenho uma loja de confecções, por exemplo, né, vendo roupa masculina, feminina, né, só na feminina eu tenho 30 tipos de roupa, vestido curto, vestido longo, saia curta, saia longa, top não sei o que lá, tal. Aí para homem eu tenho camisa de manga curta, camisa de manga longa, aí eu tenho que trabalhar, pessoal, com a margem de contribuição percentual, tá? Eu tenho que estabelecer uma margem de contribuição percentual média do meu estabelecimento e fazer esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, tá? Só que ao invés de eu usar a margem de contribuição em valor, eu usar a margem de contribuição em percentual. O que acontece? Quando eu uso margem de contribuição em valor, como está aqui, eu usei R$50, valor. O resultado me dá em número de unidades a serem vendidas. Eu estou dizendo aqui que essa empresa precisa vender 7 mil unidades. Agora, se eu estou num varejo, pessoal, não importa as unidades, porque as unidades vai depender muito do gosto do cliente. Pensa numa pizzaria, né? Eu não posso falar assim, eu tenho que vender 10 pizzas calabresa, 10 pizzas portuguesa, 10 pizzas frango catupiry.
Não tenho como estabelecer isso, porque eu não sei se o cliente que vai lá vai querer essas pizzas, ou se vai querer outras. Então, essa pizzaria precisa ter o quanto ela precisa vender em faturamento, em valor. Tá? E aí, o que eu faço? Eu trabalho com essa margem de contribuição em percentual. Quando eu faço essa mesma conta aqui, mas troco, ao invés de R$50, eu coloco o percentual de margem de contribuição, o resultado aqui vai me dar o valor mínimo de faturamento. Eu tenho que vender X reais por mês, independente se é vestido para longo, vestido curto na loja de confecções, se é camisa de manga longa ou camisa de manga curta para homem, se na pizzaria eu vendeu calabresa, portuguesa, frango, e assim sucessivamente. Eu determino que a minha pizzaria precisa chegar no final do mês vendendo pelo menos X reais, não X quantidades. Certo? Essa é a diferença entre trabalhar com a margem de contribuição do setor varejista, tá? Onde eu tenho uma gama muito vasta aí de produto, e trabalhar com a margem de contribuição do setor industrial, onde eu posso ter uma gama muito vasta, mas os produtos são bem específicos, né? Não tem muitas variações de produtos, tá? No setor industrial. Ok? Aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? A margem de contribuição, Natália, sempre que eu puder, tá? Eu trabalho com valores unitários. Quando não, eu preciso trabalhar com uma média do total, tá? Então, assim, na loja de confecções, por exemplo, que eu citei, né? Eu tenho lá que as camisas de manga longa, na média, me dá 20%, os vestidos me dão em média 30%, né, sapatos me dão em média 40%, eu preciso chegar numa média disso tudo, tá? Disso tudo para poder estabelecer essa margem de contribuição média. Agora, no setor industrial, o ideal é que eu faça sempre pelo valor unitário, que eu pego o valor de venda de um produto, os custos e as despesas variáveis daquele produto, aí eu tenho uma planilhinha. O álcool gel aqui, que tamanho que é esse aqui? 52 gramas, vende por tanto, tem um custo variável de tanto, uma despesa variável de tanto. O álcool gel de 500 gramas, tá? A variação total se dá por tamanho, né? Eu vendo por X reais, custo de tanto, despesa de tanto, margem de contribuição de tanto, tá? Sempre que eu puder trabalhar com valores unitários é melhor, tá? Quando não, eu tenho que jogar isso numa média. Quando a gama de produtos é muito vasta, eu tenho que jogar isso numa média pelos valores totais. Certo? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí mais alguns minutos. Deixa eu finalizar aqui com os principais erros, tá? Eu fiz um pequeno slide aqui. Eu não elenquei os erros, que isso aqui é porque tudo que eu falei, né, de ontem para hoje, se não for tomada uma decisão assim, bem detalhada, com bastante cuidado, tudo isso representa ele, tá? Então, assim, falei para vocês ontem, se eu escolher a forma da minha empresa errada, né? Para fazer uma sociedade e abrir individual, já é um erro cometido lá no início da empresa. Se eu escolher uma forma de tributação errada, né? Comentamos ontem aí o que pode acontecer se eu escolher uma forma de tributação equivocada, eu tenho que levar ao longo do ano, né, esse erro, eu não posso trocar, tá? Comentei com vocês que às vezes uma determinada forma de tributação é mais econômica para a empresa. No entanto, ela não dá condições de mercado para essa empresa, tá? Porque, lembra que eu falei, né? Há situações aqui em que as empresas que adquirem o produto podem aproveitar os créditos dos impostos pagos nesse produto. Só que se essa empresa que vendeu esse produto fosse simples, nacional, né? Eu comentei isso ontem, a empresa que adquiriu não pode aproveitar isso. Então, muitas vezes eu não vou ter mercado, porque quem vai adquirir o produto prefere comprar de uma empresa que não é do Simples Nacional para poder ter esse crédito, né? Então, tudo isso é erro. Se a gente se equivocar na alocação aí de custos e despesas, comentamos aqui, eu posso tomar uma decisão errada em relação ao produto. Eu posso condenar um produto pelo fato de trazer para ele um custo que, na verdade, não é dele, tá? É um problema estrutural, é um problema de capital da empresa. Tá? Eu dei o exemplo dos juros, né? Se eu embutir juros na produção de um produto,
eu posso levar a tomar uma decisão de que não compensa produzir aquele produto, mas é porque eu coloquei um custo nele lá que não é dele, né? Quando eu não tenho essa clareza, tá, de margem de contribuição, de quanto, né, de rentabilidade, eu fico perdido, não sei exatamente como minha empresa está. Além disso, tá, quais os outros principais erros que a gente observa? Não se ter clareza, né, do fluxo de caixa da empresa, tá? Então, assim, o fluxo de caixa, pessoal, o que entra e o que sai da empresa pode parecer uma coisinha tola de se fazer. Poxa, num caderninho, né, embora não seja a melhor forma, mas num caderninho é possível fazer. Poxa, tudo que entrou e tudo que saiu, tá? Mas as empresas, às vezes, não têm esse caderninho, tá? E aí, o que acontece? Eu não consigo ter noção, quando eu não tenho um fluxo de caixa, eu não consigo ter noção de qual que é o valor necessário de capital de giro que essa empresa precisa. Então, o capital de giro talvez seja um termo que vocês tenham ouvido falar bastante também, né? Mas o que é esse capital de giro? Muitas vezes a gente fala assim, eu preciso de capital de giro, e aí me remete a ir lá e fazer um empréstimo no banco, tá? Pode até ser. Mas o capital de giro em si, pessoal, é um dinheiro que eu tenho que ter na empresa para poder administrar ela. Por quê? Porque os prazos não se coincidem. Tá? Os prazos não se coincidem. De que forma? A gente tem alguns índices que precisam ser calculados, que é assim, prazo médio de renovação dos estoques. Ou seja, entrou um produto no meu estoque, tá? Esse produto aqui foi produzido e está lá no meu estoque, pronto para venda. Quanto tempo, em média, esse estoque vai ser renovado? Ou seja, vai sair esse álcool gel para entrar um outro álcool gel. Ou seja, quando isso acontece? Quando eu vendo o produto. Então, a gente chama isso de prazo médio de renovação de estoques. Tá? E já falei com vocês, há determinadas características de empresa onde esse giro, essa renovação é mais rápida. Em outras, ele é mais lenta. Tá? O mesmo produto. Eu falei o exemplo do pacote de bolacha. Tá? O pacote de bolacha, no supermercado, a renovação dos estoques é mais rápida. O pacote de bolacha, numa padaria, numa loja de conveniências de posto de combustíveis, a renovação é mais lenta. Tá? Muitas vezes a gente vai pegar um pacote de bolacha em determinada loja aí, tá até com poeira lá, que faz meses que aquilo está lá em cima, certo? Então, eu tenho um prazo para renovar meus estoques, certo? Muitas vezes eu vendo meu estoque e vendo a prazo, tá? Então, eu vendi determinado produto e concedi ainda um prazo para o meu cliente pagar, tá? Então, ainda não vi a cor do dinheiro disso. Eu vendi, mas ainda não vi a cor do dinheiro. E pode acontecer de, no meio dessa etapa, entre a venda e o recebimento, eu ter que pagar o fornecedor dessa mercadoria. Então, se eu não tiver o capital de giro, o que é? É para bancar essa operação enquanto eu não recebo o meu produto. Porque pensa comigo, vamos imaginar que um determinado produto demore aí em torno de 20 dias para ser vendido a partir do momento que ele entrou no meu estoque. Tá? Então, beleza. Eu demoro, o produto entrou no meu estoque, demorei 20 dias para vender, tá? Só que aí, uma vez vendido, eu concedi 30 dias de prazo para esse cara me pagar. Então, mais 30, ou seja, 20 com 30 são 50 dias. Tá? Da data que o produto entrou no meu estoque até eu ver o dinheiro dele, foram 50 dias. A gente chama isso de ciclo operacional, tá? Ou seja, minha operação se encerra quando eu recebo o produto, tá? Vendi, iniciou uma operação aqui de venda, depois uma outra operação lá de recebimento, tá? 20 dias para vender, com mais 30 para receber, totalizaram 50 dias de ciclo operacional. Só que o fornecedor que me vendeu os insumos ou vendeu o produto, ele me deu só 30 dias de prazo do dia que eu comprei. Né? Então eu vou ter uma lacuna, eu tenho 50 dias para receber, entre vender e receber, e 30 para pagar. Então, eu tenho um desencaixe aí de 20 dias. Então, eu tenho que ter um dinheiro ali de giro para bancar essa operação. Porque se eu não tiver isso, eu vou ter que estar toda hora recorrendo a banco. Aí eu vou lá e faço um empréstimo para conseguir pagar o fornecedor. Porque se eu não pagar o fornecedor, mês que vem eu não tenho insumo, mês que vem eu não tenho produto. Tá? E aí, mês que vem eu faço um outro empréstimo para o banco. E no outro empréstimo, não vai ter empresa que vai se... Né? E aí isso traz juro para a empresa, né? Ela vai pagando juro, a margem vai diminuindo, a lucratividade vai diminuindo. Então, ou seja, eu vou corroendo
a empresa, certo? Então, assim, um erro gravíssimo é os empresários não ter esse número. Quanto eu preciso para manter no giro da empresa, tá? É muito comum, assim, principalmente os novatos, né? E empresas, assim, que são de boas lucratividades até, tá? A empresa foi lá, deu 20 mil reais de lucro. Nossa, 20 mil reais de lucro, já pegou tudo para ele e saiu torrando, né? E não deixou nada. Pô, esses 20 mil precisa ser reinvestido nessa empresa. Uma parte precisa ser reinvestido na empresa, tá? E aí eu sinto um segundo erro. Os empresários precisam ter consciência, pessoal, que eles são como se fossem funcionários da empresa, tá? Ele que investiu, o negócio é dele, mas ele precisa se posicionar como se ele fosse um funcionário e ter um limite de retirada mensal. Não pode ser aleatório, né? Não pode ser aleatória, tá? Eu tenho que analisar, e isso eu só consigo com fluxo de caixa, eu tenho que analisar o quanto a minha empresa é capaz de me remunerar, tá? Até quanto essa empresa suporta me remunerar. E aí eu estabeleço aquele limite por mês. Então, assim, sei lá, é 10 mil reais por mês, é 20 mil reais por mês, é 3 mil reais por mês, eu tenho que estabelecer uma retirada, porque senão fica aleatório. Eu vou tirando valores sem ter noção se a empresa tem condições de me pagar aquilo por mês, tá? Então, esse também é um erro. Primeiro, eu não tenho o controle do capital de giro, quanto eu preciso de dinheiro para investir. 2, eu não estipular uma retirada mensal. E o que isso leva quando eu não estipulo retirada mensal? Eu acabo misturando, né, aquilo que é pessoal dos sócios com o que é da empresa. Então, assim, o cara precisa pagar a escola da filha, ele vai lá no caixa da empresa, tira o dinheiro e paga a escola da filha. Aí ele precisa pagar a natação do filho, ele vai lá e tira o dinheiro do caixa da empresa e paga a natação do filho. Aí o outro faz karatê, ele vai lá e assim, vai saindo do caixa da empresa, sem saber, ele não vai ter esse controle. A hora que se contrata uma consultoria, né, para ir lá entender e faz esse fluxo de caixa e vai relatando o que o cara está tirando, quase que na maioria das vezes esse cara retira da empresa muito mais do que ela tem capacidade de pagar aí, tá? E aí, por isso que vocês devem ver, né, não sei se na região de vocês tem muito, aqui na nossa região tem muito, empresas quebradas, tá? Sacrificadas, mas o sócio tem 3 fazendas, 2 aviões, só carrão importado, não sei o que e tal. Então, assim, ele está mantendo um luxo, mas sangrando a empresa, vamos dizer assim. Então, essa empresa, ao longo do tempo, não vai sustentar. Ele não vai conseguir bancar esse luxo por muito tempo. Daqui a pouco ele vai estar começando a vender bens para poder salvar a empresa, tá? Ou então ele abandona a empresa, não paga os funcionários, deixa os funcionários na justiça e vai curtir a vida aí com o dinheiro que ele tirou da empresa, além disso, tá? Então, isso aí, além de tudo que a gente falou, tá, são erros muito comuns. Os empresários precisam ter noção de que eles são personalidades diferentes, tá? Existe até um princípio, né, que a gente fala, um princípio contábil, fala que é o princípio da entidade, mas a entidade aí não é questão de seres de outros planos, não, tá? A entidade, assim, o que é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Então, assim, eu não posso misturar as coisas. Eu não posso trazer conta de energia da minha casa, mensalidade da escola do meu filho e tal, para pagar com a empresa. Essa empresa precisa estabelecer uma retirada que essa empresa tenha condições de me dar por mês, tá? Eu retiro isso e pago as minhas contas pela minha pessoa física. A partir do momento que eu começo a misturar isso tudo, uma que não pode, contabilmente falando, tá? Outra que eu perco aí o parâmetro de quanto realmente essa empresa tem capacidade de me pagar. Eu já vou deixar aqui, obrigado, não vou me despedir não, tá? Mas tá aí os meus contatos, tá? Meu Insta aí, meu e-mail, não é Ringo, oh meu Deus, estou cometendo aqui, peraí. Ederson Rigon. Tá, então, se vocês quiserem, às vezes eu posto algumas coisinhas lá, de aniversário de curso, tá? Algumas zoeirinhas. E se você tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar alguma coisa, esse telefone do meu WhatsApp, né? Sei lá, de repente alguém queira fazer
um trabalho de conclusão de curso voltado a essa área, sei lá, né, de uma indústria química na área de custo, e precisar de alguma ajuda aí, eu teria o maior prazer em poder ajudar de alguma forma. Tá meu e-mail, meu Insta, meu telefone. E eu que agradeço novamente pelo convite, né, é um prazer ter participado com vocês. E novamente eu parabenizo, né, pela iniciativa. Obrigado mais uma vez, tá? Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Foi um prazer. Boa noite, bom final de semana e valeu. Até mais.